Bem-vindos ao Misericórdia Talks, um espaço de conversa e reflexão sobre o papel social das misericórdias em Portugal. Este projeto nasce de uma iniciativa da Top Show, em parceria com a Santa Casa da Misericórdia de Almada e com o objetivo de abrir o diálogo sobre quem cuida, quem decide e quem transforma. Hoje vamos olhar para as cidades, não como mapas, mas como organismos vivos, onde o território pode aproximar ou afastar. Porque a verdade é simples, há pessoas que vivem na cidade e há pessoas que vivem à margem da cidade. E isto não acontece por acaso. Os territórios são neutros ou produzem desigualdades todos os dias? Para nos ajudar a perceber este tema está connosco Bruno Mota Martinho, especialista em planeamento e ordenamento do território. Olá Bruno, bem-vindo. Olá, muito obrigado. Os territórios produzem desigualdades? Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Produzem, assimilam, mas são determinantes nas desigualdades que se manifestam neles. Por outro lado, é também através dos territórios que conseguimos diminuir essas desigualdades e temos muitos exemplos vivos que a Misericórdia da Almada em particular conhece bem e por isto também sabemos como podemos corrigir essas desigualdades através da intervenção no território. Portanto, resumindo, a minha resposta é sim. Mas é preciso termos um território cuidador. Como é que se define um território cuidador? Eu em primeiro lugar, considero que a componente social é a infraestrutura. No futuro, e daqui para diante, a componente social será tão infraestrutura como a infraestrutura básica, como o saneamento, como a eletricidade, como as utilities. Não tem ainda sido possível ter este nível de intervenção a nível do planeamento, previamente, para estender no território esta infraestrutura. Portanto, tal como noutros territórios em que ainda não temos a eletricidade, a água, o saneamento básico, esta é uma espécie de infraestrutura que está a chegar a posteriori e que nós temos que colocar no território para que ele sirva todas as populações. Tal como qualquer outra infraestrutura, seja rede viária, seja qualquer outra, seja internet, há aqui um gap de disposição, da intervenção desta infraestrutura no território. O que nos compra a nós é fazer o desenho, arquitetar e tentar planear a mudança. Falando em coisas concretas, há uma frase um bocado dura que eu já ouvi, que é: o velho é o móvel mais difícil de arrumar em casa. E numa cidade, os idosos e as pessoas com debilidades são o móvel urbano mais difícil de arrumar em casa, de arrumar na cidade? Ou seja, o que é e como se constrói uma cidade para todas as idades e para todas as debilidades? As cidades, os municípios em particular, como os principais intervenientes no espaço da cidade, não têm uma vida fácil, seja, como eu estava a dizer há pouco, em matéria de planeamento prévio para estas populações e para estas necessidades. E vamos pegar nesse exemplo, o exemplo da população sénior e outra que tenha dificuldade de mobilidade. Uma parte das vezes chega ao problema a posteriori e tem que resolver toda essa situação. Vamos imaginar a situação de falta de mobilidade. A falta de mobilidade manifesta-se depois na falta de acesso a cuidados de ordem social e a outros. É todo um movimento que tem que ser feito a posteriori para resolver toda a outra infraestrutura. Esse exemplo que o professor deu cruza a componente social com uma componente infraestrutural real e fazer toda essa preparação a posteriori tem, e aqui antecipo um tema que é muito importante aqui na área da intervenção social e das cidades, que é a despesa. O dinheiro é um investimento absolutamente extraordinário que há a fazer, seja a montante quando se faz o planeamento e depois se faz esta infraestruturação e temos que ter a rede social a ocupar o espaço, e a posteriori talvez ainda mais, adaptar o território, adaptar o terreno, adaptar a mobilidade, só porque estamos aqui a falar de mobilidade, aplicar-se no âmbito da intervenção social, ou do apoio social, ou das creches, ou dos lares. Todas estas componentes têm um nível de investimento tão grande, tão esmagador, que por um lado, portanto, podemos estar à espera que os municípios façam esse tipo de intervenção, ou, melhor ainda, podemos esperar que haja, no exercício de planeamento do território, a rentabilização dos ativos que permitam e obriguem aos promotores a levar para o território essas facilidades. No caso das infraestruturas básicas e da mobilidade, essa já está mais ou menos prevista. Alguém que vai urbanizar cidade, alguém vai trazer cidade para o futuro, tem que prever a mobilidade em determinados termos. Há alguém que vai intervir na cidade retroativamente, alguém que vai fazer reabilitação da cidade, vai recompondo a cidade e melhorando, idealmente, essas acessibilidades e essa mobilidade. Mais difícil é, saindo do âmbito estrito da mobilidade das populações, dos mais velhos, de outros que tenham dificuldades, outro tipo de infraestruturas, infraestruturar o território com creches, com lares e com equipamentos,
Isso é ainda mais difícil porque aí o nível de investimento ascende uma ordem de grandeza ainda maior. Para uma outra ideia que é digamos, da recolha, da conjugação de vontades locais. Quando autarquias, misericórdias, associações se juntam, o território muda. Como é que nós podemos articular vontades locais e como é que elas podem resolver os problemas que o Estado não resolve? A partir do momento em que o Estado tem que ter a disponibilidade também para delegar competências nas entidades de base territorial local. Tem que ou as habilitar, capacitá-las, de novo, financeiramente, não há como escapar, porque estando as entidades dotadas dessas capacidades também financeiras, elas auto-organizam-se e conseguem projetar a sua ação para o território. Portanto, ou as capacitam ou dão-lhes condições, em cenários em que estejamos a fazer, por exemplo, promoção urbanística ou rentabilização de ativos, dão-lhes condições financeiras para intervir. Portanto, as variáveis são duas predominantes. É a disponibilidade do agente de Estado, local ou central, delegado nas entidades e dizer, eu confio em vocês até são capazes de ser melhor do que eu para intervir no território e cuidar das populações, tomem lá parte do meu poder, parte da minha intervenção e executem-na, e ao mesmo tempo tomem também condições financeiras ou diretas ou habilitantes, que construam, rentabilizem os vossos ativos e façam. E isso pode ser uma forma de evitar que o desenvolvimento gere exclusão, porque por vezes o desenvolvimento pode gerar exclusão. Como é que nós o evitamos? Através da intervenção territorial local, os locais são aqueles que estão em melhores condições para sinalizarem ao município que tipo de desenvolvimento é que tem que fazer no local. Se vamos a falar de uma associação que junte, por acaso até conhecemos uma, junte uma Santa Casa, os proprietários locais e em conjunto digam, eu vou desenvolver este território, eu estou em melhores condições do que o município ou que terceiras partes para dizer, este território precisa de infraestrutura desta natureza, infraestrutura daquela natureza, e sabemos que do ponto de vista social temos que nos capacitar e dotar de condições para responder à população que está neste território, mas também para as populações que estão no território envolvendo. Portanto, há aqui uma delegação de competências do município, para além de ser parceiro, tem que confiar nas entidades locais e dizer, tomem lá competências para vocês intervirem no território, competências financeiras, competências administrativas, e já agora definam vocês quais é que são os parâmetros dessa vossa atuação, porque normalmente são estas entidades de base territorial que sabem de forma mais fina com o município, mas muitas vezes alimentando também o município com informação e com sinalização, o que é que o território está a precisar do ponto de vista social. E aqui do ponto de vista social é de espectro extraordinariamente alargado, é desde a terceira idade até aos jovens, é do desemprego até à mobilidade, tem espectro completo. Mas é a disponibilidade do município para dizer, tomem, vão, mas tomem também a capacidade para fazer. E especificando nas misericórdias, o Bruno conhece as misericórdias, digamos, com a sua história, com a sua intervenção no terreno, umas maiores, outras menores, mas como é que as misericórdias em concreto podem participar nesse desenvolvimento urbanístico e territorial? Por um lado são determinantes, por outro lado também tem uma cobertura territorial nacional absolutamente extraordinária. Chegam onde muitas vezes não está ninguém. Não podemos comparar uma Santa Casa de Misericórdia de Lisboa ou a Santa Casa de Misericórdia de Almada com aquelas pequenas santas casas que estão no interior e às vezes em municípios. Há níveis de sofisticação e há níveis de necessidade que são completamente dispares, portanto é muito difícil, têm uma base comum de intervenção, mas depois muitas vezes estão a milhas de distância entre si acerca daquilo que conseguem fazer ou que podem fazer ou que devem fazer. Aquilo que é comum entre todas elas é que são um agente absolutamente extraordinário e ímpar para intervir no território. Dito isto, se calhar ainda mais nessas áreas do interior e de outros territórios que estão um bocadinho mais a descoberto, são um agente mais capaz e mais competente para intervir junto às populações locais. Populações locais, então, em territórios de baixa densidade, que ainda são mais difíceis de avaliar, porque as populações estão mais dispersas, estão mais afastadas, têm menos serviços públicos, o município de referência muitas vezes é mais pequeno, tem também ele menos disponibilidade orçamental, portanto, em abstrato, as Santas Casas têm aqui uma camada que não é administrativa, que não é autárquica, mas que também não é associativa, não é de base comunitária pura, é aqui um intervalo e tem essa vocação e tem essa predisposição, dependendo das suas circunstâncias especiais. Precisa de ser também, uma vez mais, exatamente como estamos a falar há pouco, dotada destas capacidades. Lá está, as Santas Casas de alguns territórios, por estarem mais isoladas, por estarem mais distantes, às vezes precisam ainda de um conforto adicional que é
nível de sofisticação. O que as tantas casas fazem para este país fora é absolutamente extraordinário em matéria de complexidade. Temos, num PRR, às vezes, Casas do Povo, Santas Casas e outras entidades, só que muito com o voluntarismo dos órgãos sociais e dos seus cooperantes e voluntários e tudo mais, a praticar atos administrativos e de intervenção social de uma complexidade absolutamente extraordinária, como nós esperamos de uma Santa Casa de Lisboa e de uma Santa Casa de Almada, mas dotada de população e de pessoas. Nós, quando falamos de área territorial, não pode ser uma coisa em abstrata, tem de ser em função das pessoas. E só o território só é desenvolvido se as pessoas que lá vivem, não é, forem desenvolvidas, porque nós estamos a fazer um desenvolvimento eventualmente para turistas. Portanto, como é que nós podemos, porque é que as Santas Casas podem contribuir para essa operacionalização e essa, quase diria até personalização do desenvolvimento, não desenvolver o território por um território, mas o desenvolvimento pelas pessoas que lá vivem. As Santas Casas têm uma capacidade muito extraordinária de se substituir ou de complementar as freguesias e os órgãos autárquicos locais na identificação das situações de base, ou seja, são um agente avançado que está no território, que sai para a rua com frequência e que, quando são ativadas, podem também retroalimentar uma imagem do país que nós não teremos de outra forma. O somatório do conhecimento de todas as Santas Casas do país é talvez um dos melhores censos que nós podemos ter da situação socioeconómica do país no seu conjunto. Portanto, havendo, infelizmente, como há a União de Misericórdias e outras entidades que fazem esta agregação e que fazem também a capacitação das misericórdias, elas podem e devem constituir-se como verdadeiros sensores no sentido sensorial, de detecção, espalhados pelo país, sendo um elemento de redundância e de duplicação de algo que neste momento os municípios e há muitas vezes as freguesias não conseguem assegurar. É os olhos no terreno. Eles, melhor que ninguém, uma Santa Casa, têm uma capacidade adicional de sinalizar situações que só ela consegue identificar e preparar-se para responder. Nós estamos a falar um bocadinho de teoria, ou seja, aquilo que nós gostaríamos que pudesse acontecer, talvez não aconteça completamente, não é? Caso a caso, é caso a caso. Nós sabemos, este mosaico é muito heterogéneo, não há duas situações. Nós podíamos pensar, e o que é que o Bruno acha, o que é que nós podemos fazer, o que é que se pode fazer, quer as misericórdias, quer os municípios, quer o, digamos, mais geral, em termos nacionais, o que é que se pode fazer para que as misericórdias sejam mais integradas no planeamento urbano? Os instrumentos já existem. Cabe aos municípios ativarem-nos melhores. Um PDM é um instrumento que não é apenas desenvolvimento urbanístico, previsão urbanística, é um instrumento estratégico. Quando o município está a desenvolver o seu plano diretor municipal, de novo ficou muito agarrado só por ser um instrumento de gestão territorial, fica a ideia que ele só está lá para desenhar território, mas não, ele está para alinhar estratégias e definir naquele conjunto municipal o que é que vai ser feito. E depois ainda temos uma camada superior intermunicipal onde os PDMs deviam concertar uns com os outros, porque lá está, o problema socioeconómico não termina na aldeia que está no município A e logo a seguir, passados 10 metros, e o problema é o mesmo problema. Portanto, há também aqui um nível intermunicipal que devia ser cuidado entre municípios, mas também entre as misericórdias que operam de um lado e do outro, e depois um nível regional. Mas voltando ao nível municipal, para também não tornar isto demasiado complexo, é extraordinariamente necessário, e nem sempre acontece, que os municípios envolvam as entidades de base territorial muito mais no planeamento do território, mas não seja nesta camada de caracterização socioeconómica da população que deve estar a montante da definição dos usos do solo. Lá está. Nós todos acabamos por cair na armadilha é o PDM que vai dizer o que é que eu posso fazer naquele local. E também a Santa Casa tem essa dinâmica, e eu também no Innovation District pela Santa Casa temos essa dinâmica, é habilitante da nossa condição financeira para intervir nos territórios, conseguir rentabilizar os nossos ativos. Então preocupamos muito com naquele território, naquele ativo, conseguimos fazer com esta altura, com esta volumetria, é daí para uma fiabilidade. E então o PDM, muitas vezes, todos nós tínhamos na armadilha do PDM é instrumental para saber o que é que nós podemos fazer em cada um dos locais, e é dali que eu vou, mas a montante tudo isto, da definição do que é que se pode fazer em cada um dos sítios, e no sítio ao lado, e no conjunto, tem que haver uma intervenção do município no sentido de levantar as necessidades e, para além da capacidade própria do município de caracterizar o que é que passa no seu território,
mobilizar todas as entidades de base territorial de todas as dimensões. A Santa Casa Misericórdia de Almada é um instrumento absolutamente magnífico, acionável pelo município, mas depois tem 4 universidades, no caso do município de Almada, são entidades que importa ouvir, porque só em comunidade académica são milhares de pessoas que ocupam também aquele território em simultâneo, e depois ir por aí abaixo aos clubes, às associações. Há aqui várias camadas que preenchem determinados silos e determinados verticais de conhecimento que será um desperdício se não forem consultadas até às últimas instâncias para saber rigorosamente em cada território o que é que faz falta e como é que o território é ativado do ponto de vista socioeconómico, do emprego que tem que criar, portanto respondendo, dando este círculo outra vez muito grande, é como é que podemos pôr estas entidades ao serviço do desenvolvimento do território. No momento do planeamento tem que haver uma auscultação que não pode ser um mero exercício formal, nem uma mera discussão pública. É mesmo onde é que estão os nossos pontos negros e como é que nós resolvemos esses pontos negros. Qual é que é o problema nesta zona? É desemprego, ou é baixo aproveitamento escolar, ou é abandono escolar. Ok, então tem que haver aqui um nível de planeamento para responder. Como é que respondemos ao abandono escolar? É com uma intervenção nas escolas? É com habitação com determinadas características? Então é a partir daí que devemos desenhar o território, mas também permitir aos agentes territoriais a capacidade de se expressar no território, construindo, edificando, criando condições para a empregabilidade. Vamos pegar aqui num exemplo muito prático. Chegamos à conclusão que um dos grandes problemas de um determinado território é o desemprego. Nós temos que criar condições para que naquele território surjam empregos. E para tal temos que ter usos do solo que permitam a criação do emprego, e aqui nestas áreas metropolitanas o uso do emprego surge na forma de serviços, comércio, retalho. Todo o território tem que prever espaços com estas valências para que daí surjam, se o problema é a falta de habitação. E este é mais prototípico, mas só agora estamos a resolver. Há 5 anos, quando estávamos a desenvolver o plano diretor municipal de Almada, chegou-se a pensar, haverá habitação a mais já prevista. Eu, quando comecei a fazer o doutoramento, em 2012, o tema era: parece-nos que na área metropolitana de Lisboa, no somatório da capacidade edificatória de habitação de todos os PDMs, há muita habitação a mais. Neste momento ninguém tem coragem de dizer as coisas neste tempo, passaria por louco completamente. Mas isto para dizer que, para sabermos o que é que os nossos solos devem comportar, como é que nós devemos induzir os agentes económicos a criar valores que depois se manifestem nestas componentes ou neste impacto socioeconómico, o caso do emprego é o mais manifesto, tem que se permitir então que o solo preveja a edificabilidade, a viabilidade e os usos habilitantes dessa condição. Se detectarmos que o problema é outro, não é a habitação, não é um emprego, é ainda um terceiro. É ver como é que aquele problema pode ser resolvido naquele território e dar condições através da definição do solo. Isto não é um mero exercício de embelezamento da cidade, não, é para responder a problemas. E as Santas Casas estão lá para dizer... Exatamente, é aí que eu queria levar, porque isto não é um problema, não é meramente um problema dos solos. Pode ser, mas também há muitos locais e muitos bairros, muitas zonas das cidades que já estão usadas, não é? Que já estão usadas no sentido que já estão... Sim, urbanizadas, construídas, e as pessoas não estão bem. Sim. As pessoas têm dificuldades. E isso, como é que, provavelmente, mas pergunto-lhe, como é que uma instituição social como a Misericórdia pode colaborar com o município para que uma determinada zona da cidade ou de um bairro que tem dificuldades de integração, de mobilidade, de acessos, dos passeios que não estão acessíveis a que pessoas com diferença de habilidade, como é que nós, digo eu, como é que me interessa, nós estamos a falar aqui de Misericórdias, o tema é um bocado aí como é que uma instituição social como uma Misericórdia pode ser chamada e a colaborar para que esse desenvolvimento possa ocorrer de forma eficaz, digamos, para que as pessoas o sintam, não é? Aí, de novo, a legislação aplicável ao setor autárquico, à administração pública local, já prevê os instrumentos e alguns deles até obriga a existência de instrumentos de consulta das entidades para que elas participem. Têm que ser mais consequentes nessa auscultação e, de novo... Porque muitas vezes é preciso pôr o social um bocadinho mais... Lá está, custa muito dinheiro e dá pouco retorno. E muitas vezes nós não temos paciência para resolver os problemas de índole social. A habitação demora tempo a pôr na rua, o emprego demora tempo a criar. Vamos criar mais emprego.
Como é que isso vai acontecer? Não é artificial, não é por decreto. Portanto, por um lado temos um problema de paciência. Todos nós gostávamos que os problemas sociais fossem resolvidos aqui num período de tempo, numa janela de tempo curta, e isso às vezes faz com que as auscultações sejam um bocadinho precipitadas e inconsequentes e muito bem, e sejam quase que uma checklist. O que é que temos que fazer para aprovar este plano? O que é que temos que fazer para aprovar este normativo? É auscultar as coletividades, é auscultar a Santa Casa, ouvido, check, e depois fazemos um plano que mais ou menos encaixa nele, mas a maior parte desses problemas, como estávamos aqui a falar, precisam de mais tempo, precisam de um planeamento mais longo para saber, por exemplo, intervenções de escala humana para a mobilidade, é preciso fazer um levantamento, e depois é preciso fazer um plano, e depois é preciso fazer a intervenção no espaço público, e aí temos um valor de intervenção que tem um custo significativo e que pode abranger múltiplos orçamentos. Temos que ter também aqui algum nível de paciência, mas o primeiro momento é sair para a rua e começar a picar, a desenvolver todos os sítios que precisam desse nível de intervenção. Tivemos de falar de intervenções muito mais estruturantes a nível de economia, empregabilidade, abandonos escolares. Aí temos que ter ainda mais paciência e mais tempo e começar a criar as condições para, em X anos, as coisas saírem para a rua. De novo, acreditamos, por exemplo, no conjunto do Almada Innovation District, onde vão surgir muitas empresas. A ideia tanto da construção no local como da capacidade de instalar empresas no local é para criar empregos que sirvam muito e, numa primeira instância, a população em redores. Portanto, há de haver criação de emprego, seja na construção de todas as infraestruturas e de todas as novas existências, seja aquelas que se vão mudar para lá na forma de serviços, comunidade académica, que serão muito para suprir as necessidades daquela população que está ali à volta, prima facie, consegue responder logo com esses postos de trabalho. É também um cuidado a ter para não estarmos também só a criar vantagens territoriais para outros que são vindouros, negligenciando as populações e as necessidades que ali estão. Portanto, respondendo a esta pergunta e aproveitando também que há muitos planos estratégicos que estão em desenvolvimento, é escutar as instituições com calma, ter planos e ter paciência para os executar. É o risco de não fazermos isso. É o que temos agora, é a situação que temos agora, que são respostas casuísticas e um mosaico muito heterogéneo de resposta a todos os níveis, porque depois temos dois municípios que reagem, os municípios reagem entre si de formas diferentes. No fim do dia, nós temos 308 municípios em Portugal continental e é muito provável que haja 308 níveis diferentes de resposta social, porque cada município reage de forma diferente e mesmo dentro do seu próprio território. Também tem níveis de resposta diferentes a populações diferentes. No fim do dia, se quisermos ser puristas, temos aqui uma situação de desigualdade, porque temos populações que estão a ser e a receber tratamento diferente, porque não conseguimos chegar ao território. Mas não é só diferente, é que as pessoas sentem isso. Sabemos muitas vezes nas cidades a solidão que as pessoas têm é viver, digamos, viverem em bairros que não têm esse... E conseguimos olhar para a mesma tipologia de população, para a mesma idade de população, para o mesmo segmento socioeconómico e até para o mesmo tipo de bairros, tratamentos diferentes em municípios diferentes. Ou seja, não só a situação objetiva de cada uma deles é subjetiva, é frágil, mas depois ainda conseguimos chegar à conclusão que eles têm tratamentos diferentes consoante a geografia em que se encontrem, que é toda uma camada adicional de injustiça para além da situação em concreto. O que há a fazer aí é muito... Isso é uma coisa que tu vês se critica, não é? Porque se municípios, às vezes até vizinhos, tratam as mesmas coisas de forma diferente, sentes uma certa injustiça no tratamento. É verdade, isto depois tem tudo a ver com... Mas nós passamos isto. Há planos supramunicipais? Sem dúvida. Ou tem de haver, tem de ser mais efetivo? Escapando aqui um bocadinho ao nosso âmbito estrito, a verdade é que os municípios também competem entre si para conseguirem entregar o melhor nível de serviço possível aos seus municípios, o que também lhes permite, numa fase subsequente, atrair população, porque a população também diz: eu prefiro ficar a viver no sítio A em vez de ficar a viver no sítio B, porque sei que vou ter outro nível de escolas, vou ter outro nível de habitação, vou ter outro nível de emprego, vou ter outro nível de transportes. Portanto, quando passamos depois para o nível municipal, que é muito acionável, o plano regional é mais estratégico, é mais orientador, é mais limitativo, a ação está muito nos municípios. Mas isso não pode ser feito só pelo mercado, porque senão deixamos alguns não. Sem vivência das pessoas. Não, isso sem dúvida. Agora, eu corro sempre um risco grande, e aqui há dias estivemos numa conferência sobre ODS, não tive a oportunidade de dizer, mas
é sempre importante dizer, os ODS custam dinheiro, a intervenção social custa dinheiro, fazer o bem, para além da disponibilidade das pessoas, o voluntarismo, e precisamos também de uma economia que suporte este bem. E aí os planos diretores municipais também têm que ser inteligentes e estratégicos. Se calhar não é só ao nível municipal, se calhar é também ao nível das entidades que... Se o normativo lhes der os instrumentos, os municípios acionam-nos. Mas, por exemplo, a partir do momento, há municípios que são muito mais estratégicos, são inteligentes do que outros, quando, num cenário de desenvolvimento urbanístico capitalista a sério, não é? Vamos construir casas para rentabilizar. Quando conseguem determinado tipo de contrapartidas do developer que tenham um bom retorno para a população em geral e para a população até de impacto social. Portanto, são escolhas muito a nível municipal e às vezes num plano ao lado, que é o que eu vou permitir que se faça ali uma urbanização, mas com esta urbanização virá uma intervenção no espaço público que vai resolver um problema, é esta população. Há muitas populações de bairros que vivem também mesmo em ilhas geográficas de onde a entrada e a saída não é fácil. E então, muito disto do impacto social às vezes faz de intervenção territorial de obra pública. Portanto, não é, portanto, eles ganham pela mobilidade, eles ganham pela exposição, eles ganham. Isso muitas vezes faz, não tendo os municípios recursos infinitos, através da viabilização de uma intervenção urbanística, da qual os municípios não podem ter nem vergonha, nem desconsiderar. Alguém vai fazer dinheiro por causa com este desenvolvimento urbanístico. Sim, sem dúvida, vai criar habitação, alguém correu risco, mas já agora vamos ser estratégicos, vamos conceder que este developer, que este parceiro que está aqui a construir no seu interesse também, mas que devolva, e lá está, o mecanismo das contrapartidas urbanísticas vai muito neste sentido. Há municípios que são mais competentes a definir o que é que querem de volta, porque a lei, como estávamos a dizer há pouco, o legislador definiu um exercício de contrapartidas urbanísticas, urbanize, dê-se qualquer coisa de volta ao espaço público, à fruição pública. É aqui nesta contrapartida que o ator público tem que ser mais estratégico e dizer, eu quero mesmo aqui jardim. O que eu quero mesmo aqui é complementar o meu corredor ecológico. Porque há muito valor também aqui no espaço verde, porque a qualidade de vida, atualmente a qualidade de vida mede-se muito pelo espaço verde. O que o imobiliário agora está a vender é envolvente verde, que era uma coisa que antes todos tínhamos matas, tínhamos florestas, eram públicas. Atualmente, ser rico é ter acesso a espaço verde, e nós vemos nos bairros e à volta tem havido uma perda. Há aqui muitas componentes que contribuem para essa qualidade de vida, portanto nem sempre é um apoio socioeconómico direto para apoiar aqueles que têm mais carências socioeconómicas, não, é suportar a sua qualidade de vida numa base diária. Há aqui alguns mecanismos que os municípios dos quais podem se incorrer. Estamos a caminhar. São tantas coisas, temos cobertos tantas coisas, mas de novo, e também aqui, quem está no território está em melhores condições de sinalizar ao município, é por aqui o caminho. E às vezes é literalmente o caminho. É aqui o caminho que temos que fazer. Os municípios têm que ouvir e têm que, não digo conformarem-se, mas têm que ter ali um parceiro. Uma pergunta final desta nossa conversa. Se tivesse o poder absoluto por um dia, qual seria a mudança radical que faria para tornar a habitação realmente acessível? Essa não é fácil, porque eu tenho uma visão que pode também não ser a mais popular em matéria de habitação. Eu acho que a habitação se resolve muito através dos transportes públicos. De repente gera essa convicção que temos que viver todos no centro dos núcleos urbanos. Se os transportes forem bons, aquilo que estamos disponíveis a percorrer de uma base diária torna-se muito mais. Portanto, o caminho não está em construir, porque de repente, para mim, como sou aqui, para responder esta pergunta, vamos perguntar a todos os portugueses onde é que eles gostavam de viver e vamos dar acolhimento. É que de repente temos torres gigantes com pisos infinitos no centro de Lisboa, e depois há algumas pessoas mais... Não gostam da presença. Também gostam, se calhar isto já está alto demais. Mas se fôssemos por isso simplesmente somar as intenções das pessoas, haveria muita concentração, uma concentração impossível. Portanto, isto para dizer, vai sempre haver alguns urbanitas, não é? Pessoas que querem viver no centro, que não vão ter as suas expectativas satisfeitas em termos de localização,
de tipologia e de custo. Portanto, há demasiadas triangulações para satisfazer. E, portanto, por um lado, às vezes estamos a pensar, é importante que toda a gente tenha direito à habitação, mas depois passamos para um nível, que às vezes é um bocadinho diferenciado, que é o aonde, o como e em que termos. Como não é possível satisfazer, eu gostaria muito de satisfazer toda a gente ao mesmo tempo, ou que as pessoas tivessem elas mais disponibilidade para dizer, olha, eu quero estar noutro sítio que não necessariamente no Terreiro do Paço ou no Marquês de Pombal. E não quero ser injusto, porque eu vivo também no centro de Lisboa, eu gosto muito, e eu seria daqueles que ia dizer, é ali, é no meio, é no olho, porque há vantagens e tenho todo o gosto nisso. Agora, acredito que a forma de mitigar, porque não é essencialmente possível, porque mais cedo ou mais tarde o espaço termina, o espaço horizontal e até o espaço vertical, há um momento em que todos temos que conceder acerca do, ok, quanto tempo é razoável para eu chegar até aos sítios que me interessam e qual é que é o meu nível de satisfação para percorrer este caminho. Tem tudo muito a ver com distância. E aí os transportes públicos são fundamentais e o metro poderia ajudar muito a resolver isso. Mas vou só usar mais um exemplo que é o da Almada. Conheço muitos almadenses muito felizes porque se conseguem pôr em Lisboa com o metro de superfície e com o comboio num período de tempo curtíssimo e no futuro conseguirão chegar da universidade até à Costa da Caparica em 6 minutos. São transporte de qualidade num intervalo de tempo razoável que lhes permite dizer onde eu quero viver, afinal não é exatamente aqui no olho do furacão. Consigo ter uma esfera, Já podíamos dar tolerância é maior. nos outros pontos do país. Obrigado, Bruno. Muito obrigado. Encerramos aqui o segundo episódio. Sim, senhor. Hoje percebemos que os territórios não são neutros. As cidades podem aproximar ou afastar, podem cuidar ou isolar, podem incluir ou segregar.